Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Sejam muito bem-vindos ao Café com Resolute, primeiro episódio onde vamos discutir sobre o mercado imobiliário e dar sugestões de onde você pode investir com segurança. Roque, fique à vontade aí. Legal, Felipe. Hoje começamos, o nosso primeiro episódio, Café com Resolute, o podcast, onde a gente vai montar algumas estratégias de mercado imobiliário, de Gramado. Hoje trouxemos aí um cara maravilhoso, o Ederson, que foi campeão de vendas na Resolute Imóveis de 2022, depois ele vai adentrar aí no estúdio, a gente vai conversar com ele, trocar uma ideia descontraída. Tá preparado aí, Ederson? Com certeza, preparadíssimo. Que legal, Ederson, legal, obrigado por ter vindo aí. E é onde a gente vai ter essa conversa descontraída, né, Felipe? A gente vai falar um pouquinho sobre como a Resolute começou e hoje, após 5 anos, como se deu uma estrutura sólida, uma estrutura, diferenciada do mercado e gerando credibilidade nesses 5 anos, onde a gente começou a ter sucesso. A gente vai contar brevemente um pouquinho, da nossa caminhada, da nossa história aí. E depois nós vamos chamar o Ederson, para falar sobre o que ele fez, o que ele bolou, quais que foram as estratégias dele, para deixar de dica aí, para nos mostrar como fazer ou não fazer. Com certeza. Legal. Como é importante a gente contar como iniciou a nossa história. Ao longo do tempo, a gente foi se profissionalizando e tendo experiências em muitos treinamentos, né? E esses treinamentos nos ensinaram o quê? Que história você conta da sua história, né? Então, as pessoas que estão lá fora, elas precisam saber, né? Como a gente começou, como que é a nossa história. Então, se a gente puder, Roque, contar, assim, bem brevemente, um pouquinho da nossa história, como começou a Resolute, é de extrema importância aí para o pessoal, né? Com certeza, vamos fazer isso. Agora, em março, vamos fazer 5 anos já de empresa, né? Dia 18 de março. 18 de março são 5 anos de empresa, 5 anos de caminhada aí. O Ederson, inclusive, por coincidência, é um dos primeiros corretores que chegou junto com nós, né? E é uma honra ter ele aqui como campeão de vendas, né? E essa base, essa estrutura, ela é muito consolidada, muito forte, né, Felipe? Porque a gente começou a Resolute numa sala que não era térrea, a gente não tinha vitrine. E o engraçado que a gente conta é que enquanto a gente montava, estruturava o site, o CRM para fazer o gerenciamento do nosso sistema, junto com nossos clientes e os imóveis que iam sendo agenciados, e a montagem das mídias e das redes sociais, né, Felipe? A gente sentava onde, Felipe? No chão, cara, no chão. A gente sentava no chão, não tínhamos uma cadeira, né, cara? A gente tinha um bico de luz porque ficou, eu acho, lá na sala do cara que entregou, né? Essa sala, que inclusive era um amigo nosso. Então, a gente vem realmente estruturando a Resolute com uma base bastante sólida, onde a gente criou tudo isso e depois de 5 anos estamos tendo a oportunidade de ter o nosso primeiro, podcast, onde a gente vai chamar vários convidados, moradores de Gramado, falar um pouquinho de Gramado. Então, clientes aí, parceiros, né? Parceiros de negócio. Porque a imobiliária hoje é a Resolute, né, Felipe? Apesar de ela ter começado com essa ideia de estar sentado no chão, né, que nós não tínhamos muita opção. Perceba que hoje a Resolute ela tem uma estrutura, inclusive fora de Gramado, né? Inclusive internacional, muito bem lembrado. Interestadual, Santa Catarina e vários outros estados aí. Temos vários parceiros que a gente pode citar, inclusive a FG de Santa Catarina. Vamos chamar o pessoal aqui para falar um pouquinho sobre isso. No Uruguai, você tem nos Estados Unidos um contato bastante importante. Então é isso, o Felipe, o que a gente pode enaltecer a Resolute hoje
é dessa forma, né? Que tem essa estrutura sólida, firme, com parceiros firmes e sólidos, e que a gente vai poder, numa sequência, aí, mostrar ao longo desse Café com Resolute, né? Nesse nosso podcast aí, bacana e descontraído, falando um pouco do mercado imobiliário. Com certeza, com certeza. Você colocou ali esse ponto do mercado internacional, agora com essa atual situação política, né, querendo ou não, influencia de alguma forma o mercado imobiliário. Então tem Sim, muitos investidores, muitos clientes, inclusive nossos, que eles buscam diversificar os seus investimentos. E parte desses investimentos vão para fora do Brasil. Então, como a gente hoje tem essa parceria internacional, que é nos Estados Unidos, Uruguai. Uruguai Temos uma também, negociação, né, em em andamento, andamento. exatamente. Então, isso é uma informação importante aí para todos que possuem aí clientes e você que está nos assistindo aí também, que tenha interesse, né, em conversar inicialmente sobre o assunto. Acho que tem muitas oportunidades também aí nesses mercados. E importante ressaltar também que nós estamos em Gramado. Gramado é um mercado extraordinário. Tem nada igual, um mercado que tem uma valorização, uma segurança, realmente algo fora da curva, né? O pessoal que vem de fora, né? Eles usam esse título maravilhoso que eu acho fantástico, né? Que nós, além de estarmos numa bolha, num mundo separado, eles dizem que a Europa do Brasil é Gramado, né? Eu não sei como é que tá hoje, eu não vi o ranking, mas estávamos o ano passado a terceira cidade mais visitada da América Latina, né? Então a gente tem toda uma estrutura aí para o pessoal de fora, enfim, que enaltece muito, né, Gramado, e Gramado faz por onde estar neste ranking, né? E acaba se tornando, por consequência, um paraíso, né, para se investir, né? Com certeza. Voltando ao ponto ali, Rock, da história da Resolute, começamos lá sentados no chão, lá numa sala, no 5º andar, no centro de Gramado. A localização, por sinal, era muito boa, né? Sim, no centro. Mas a nossa estrutura ali, imagina, começamos com uma cadeira, né, lá, e como é que era a projeção disso, Rock? Tu lembra o que eu falava, o que a gente conversava a respeito da projeção da nossa A empresa? projeção, né? A longo prazo, a médio e longo prazo, né? Inclusive, antes de dar ênfase nisso, nós fomos financiar os móveis, né? Fomos muito econômico nos primeiros móveis, né? Da Resolute, financiamos com o banco, né? Foi, sei lá, 40 e poucos mil reais, e a gente teve que financiar em 24 vezes, Ah, né, sim, Felipe? sim, Mas é lembrado. a projeção hoje, né? Quase 5 anos depois, realmente ela começou a se consolidar, começou a se enaltecer de uma forma onde a Resolute realmente, que nem eu falei no início, né, tá numa estrutura muito forte, numa base hoje que nos engrandece, e ver a nossa criança que começou há quase 5 anos atrás, crescendo dessa forma, é maravilhoso, só nos enaltece, né? Só Com nos enaltece. certeza, muito bom esse assunto, muito bom a gente conversar sobre isso e poder compartilhar um pouquinho dessa história aí com as pessoas, né? Uhum. Mas vamos falar um pouquinho mais aí dos negócios em Gramado, acho que do mercado imobiliário em si e das sugestões, o que a gente pode estar falando aqui para o pessoal de onde investir com segurança, quais seriam as melhores opções. Daqui a pouco a gente já coloca o Ederson aí para falar, que eu acho que ele está ansioso Tá aqui, né? ansioso, mas deixando um pouco mais claro e objetivo, né? A ideia realmente é a gente falar sobre o mercado imobiliário, onde investir, de que forma investir. Tem vários tipos de investimento com segurança, uns nem tanto, né? Outros aplicando na planta, comprando com segurança, né? E fazendo com que a compra na planta venha a ter uma valorização futura, que é o que se almeja muito, né? Alguns investidores que apostam no tijolo, comprar na planta e aguardar a valorização,
que dá, às vezes, muito mais do que qualquer outro rendimento bancário hoje, né? Com certeza. Temos casos, inclusive, de empreendimento que foi a 107%, né? A gente estava recolocando esse imóvel que foi comprado na planta e nem foi muito tão distante assim. Há 1 ano e meio foi vendido para o cliente, né, está recolocando Sim. hoje com 105% ou 106%, não me lembro o percentual, mas passou, extrapolou os 100% aí. Então a gente está tendo bastante sucesso nisso, né? Com certeza. Quer chamar o tio Ederson? Ele tá nervoso, ele tá aqui, nervoso, né? Tô ansiado. Então vamos anunciar o Ederson Abenor Alves, né? O corretor que se iniciou junto com a Resolute, e a Resolute só tem muito a agradecer, Ederson, a tua presença aqui, e não só aqui, mas desde lá do início, né? Você ainda não pegou essa fase que eu e o Felipe sentamos no chão, já pegou com uma pequena estrutura, né, Ederson? Já tinha uma poltrona, pelo menos. Tinha uma poltrona para o Ederson sentar. Então eu quero dar as boas-vindas aí para o Ederson, campeão de vendas da Resolute 2022, onde o Ederson vai contar um pouco o que ele fez, o que ele deixou de fazer e o que ele poderia ter mudado em 2022 para alcançar, né? Tudo que ele alcançou, tudo que ele enalteceu dentro da Resolute, a forma que ele cresceu, e se ele quiser, obviamente, contribuir, dar algum conselho para quem está nos ouvindo, né? Então tá. Ederson com vocês, Ederson Abenor Alves, o maior e melhor corretor da Resolute Imóveis. Obrigado pelas palavras, só que primeiro eu quero agradecer a oportunidade de vocês, né, de estar aqui, muito importante. E sempre que eu falo da Resolute, eu falo dessa nova trajetória profissional que eu estou fazendo agora, né, minha carreira profissional. Eu gosto de fazer uma retrospectiva também, né? Legal. De como eu iniciei, da onde eu vim, trabalhava numa outra empresa totalmente diferente. Diferente, né, Ederson? Muito diferente. Era um chão de fábrica da Famastil, né? Exatamente. Vamos fazer um pouco de propaganda, a Famastil nem tá mais aí, né? Não, mas... E quando eu resolvi sair de lá, vou contar isso para vocês rapidinho. Vamos lá. Teve muita gente que não acreditou. Muita gente de lá mesmo. Da própria fábrica. Claro, pessoas superiores a mim, enfim. Que me falaram que não iria dar certo, enfim, que não era o perfil, né? Pode ser que, por um lado, eles queriam que eu continuasse lá, né? Obviamente. Sim. Mas ouvi muita gente me falando que não daria certo. E depois, com o passar do tempo, principalmente nesse último ano agora, essas mesmas pessoas, elas me procuram para conselhos imobiliários, para buscando oportunidades. As mesmas? As mesmas pessoas. Olha só, legal, que cara. legal. É um relato bem legal, assim, sabe? Tipo, as pessoas realmente agora reconhecem que eu fui ousado, né, em trocar, mas eu acreditava muito em mim, sabe? Eu acho que o acreditar... Acho que é o principal principal, hoje, né, para o corretor. É o principal. Além da resiliência e de muito esforço de buscar as coisas, fazer exatamente isso que você fez, acreditar em si mesmo mais do que na própria empresa, né? Exatamente. Você chegou na Resolute, não era uma marca conceituada, vamos dizer assim, que não tem o nome que tem hoje, né? Que seria muito mais fácil, Sim. né, entre aspas falando. Mas você também acreditou, além de estar com a gente, né, acreditou muito em ti mesmo, né? E isso que foi... Eu acho que até eu me atreveria a dizer, não sei se foi o teu caso, mas o corretor mesmo, para ele ter sucesso inicialmente, além daquilo que o que você falou, né, Ederson? Acreditar em si mesmo, acho que tem que ter o apoio da família. Claro, é a base também, né? Sim. Tem que ter essa base da família te apoiando, enfim, né? Eu tive muito apoio, da Patrícia. A Patrícia em muitos momentos, né? A Patrícia, para quem não sabe, minha esposa. Na época que a gente veio para Gramado, não foi muito fácil, não. Eu imagino. Eu acreditei muito, muito, muito em mim e se não tivesse sido o apoio dela, também acreditando, me estruturando, né? Com certeza não estaria aqui hoje. Exatamente, né? esse sucesso não teria acontecido, né? Exatamente. Olha que legal, né? Vocês falando aqui sobre família. Como é importante, é a base, né, do nosso sucesso. A gente ter a base familiar sempre próximo, que nos auxiliam nas horas mais difíceis, enfim, para nós poder evoluir e continuar, né, caminhando.
Porque essa vida não é só maravilhas, né? Exatamente. A gente precisa ter uma base. Não é só flores, Não é só Ederson. flores, exatamente. Mas o Ederson, Roque, a gente se conhece já há bastante tempo, já tem uma amizade a longo prazo e vem lá da infância, lá do Isso. futebol, enfim. Alguns bons anos já. Quando ele veio conversar comigo, daí eu te falei, ó, tem uma pessoa assim, assim, assado, que tem Lembro, interesse lembro. em trabalhar na Resolute, né? Aí eu disse comigo mesmo, né? Pô, é um amigo, é uma pessoa próxima, né? Eu sou padrinho da filha dele, então olha o É grau uma de responsabilidade. de De responsabilidade. trazer ele para o mercado, Trazer né? ele Que para o não mercado, não é muito porque, fácil, né? como você falou, ele trabalhou numa empresa, num chão de De fábrica, fábrica. né? Totalmente diferente do ramo imobiliário. Então, era uma novidade, realmente, uma aposta muito grande. E todos vocês sabem que a corretagem hoje não se tem salários, Com né? certeza. Não se tem uma garantia. O corretor de imóveis, ele é o empresário, né? Ele é o próprio, É a própria empresa. ele é sua própria empresa, então tem que correr atrás o tempo todo para criar os seus negócios, criar o seu próprio salário. Então, depositei confiança, segurança no Edson e disse, olha, se tu fizer isso, isso e aquilo, plantar para colher num futuro próximo, quem sabe rápido, né? É. Porque tá sendo, né? Tá sendo Ederson? rápido, com certeza. Tu vai ter muito sucesso. Só que tem que acreditar em ti. Aí volta o que vocês falaram, a palavra fé. Exatamente. Tudo que enaltece, né, uma verdade, ela acaba no futuro sendo grandiosa, né? A gente estruturou a Resolute e foi o Ederson foi convidado para trabalhar na Resolute porque a gente acredita que as pessoas que não têm contato com o mercado imobiliário, elas não têm o quê, Felipe? Elas não têm vício, né, Anderson? Então, a maioria dos nossos corretores hoje são de fora, vieram de outro ramo, de outra ideia, nada a ver muito com o mercado. Temos hoje o Vitor e o Cláudio, né? Mas, tirando eles, o resto dos nossos corretores não tinham estrutura do ramo imobiliário. Por quê? Né? Porque a gente sempre acreditou em moldar eles, né, Felipe? Moldar eles dentro de algo assertivo e nada de vícios que o mercado do ramo imobiliário introduz no próprio corretor, né? Que hoje eu ia usar a palavra feia, né? O vendedor, né? O vendedor, bem da verdade, hoje ele Não tá, existe o mais, cara tá né? morto, né? Para mim é o corretor de pessoas, o cara que está treinando, se aperfeiçoando, né? E eu e o Felipe temos uma bagagem longa aí. O Éder acompanhou alguns passos, mas antes disso, né, a gente se aperfeiçoou muito, se humanizou muito, né, Felipe? E aonde a gente pôde, com certeza, dar esse suporte grandioso para o Ederson se tornar o melhor corretor aí da Resolute. Além disso, na verdade, né, tem a questão de também vocês acreditarem em mim, né? Isso também é fundamental, né? Sim. A empresa acreditar realmente que o corretor vai ter sucesso, enfim, que ele vai dar o retorno esperado, né? E eu sempre ouvi muito, né? Desde o início eu ouvia vocês falando, porque no início foi uma coisa muito nova para mim, né? Mas nós estávamos numa salinha bem pequena ali no centro, né? E eu ouvia muito o Roque falando no telefone, né? Na época. Como falar, Felipe falando no telefone com as pessoas, como abordar, enfim. E isso eu acho que foi fundamental, né? Se eu pego hoje um áudio, digamos assim, que eu mandava em 2019, ou uma mensagem que eu mandava para um cliente, ou o jeito que eu ligava para ele hoje. Como é que é? Não, mudei bastante, eu já nem lembro mais como é que eu usava, mas eu sei que eu fizer uma evoluí. comparação Eu hoje, evoluí demais, né? Sim. E muito por consequência de vocês, né? Ouvindo e aprendendo no dia a dia com vocês, né? É aquela coisa, né? Tu é a média das 5 pessoas que tu mais convive. Né? Isso. A gente reflete muito, repete muito, inclusive. Aprendi né? com vocês também. A gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Inclusive, acho que dá para deixar um recado, né? Quem está nos ouvindo aí, tem alguém que está diminuindo a tua média da pessoa que tu é, elimina. Eu acredito muito nisso. Quando eu entendi exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, eu comecei a eliminar e comecei a ter percepções diferentes e com certeza comecei a conviver com mais pessoas
que tem um pensamento para frente. A gente se torna uma pessoa melhor. Exato. E eu comecei a mudar e começou as coisas a acontecerem de forma diferente, né? Então, eu acho que esse é um pouco do recado e aquilo que tu, né, Anderson, aprendeu, por isso que tu usaste essa frase tão famosa hoje usada na Resoluto. Tu é a média das 5 pessoas com quem mais tu convive. Né? Exatamente. Muito bem. Ederson, nos conta um pouquinho como você fez para se tornar o campeão de vendas em 2022, assim, qual foi as suas atitudes, o seu planejamento? Boa pergunta. Como é que começou o planejamento? Conta aí pro pessoal como é que foi para alcançar esse sucesso, né, neste ano de 2022. Bacana. Eu ouvindo muito que vocês me ensinaram, né, os ensinamentos lá do início, né, o plantar, né, para depois tu colher no futuro, né, tu tem que acreditar nessa questão que tu tá plantando hoje, e eu percebo que muita coisa não é para hoje, tá? Muita coisa vai acontecer mais para frente. Então, observando isso, fiz muito contato no início, muito contato com muitos clientes que eu não conheci, enfim, pessoas que vieram através da imobiliária fazer algum tipo de contato, né? Só que essas pessoas, naquele momento, elas não estavam, de repente, preparadas, né, naquele momento, para fazer um investimento. Então, o que eu fiz? Eu entendi que eu deveria persistir, né? De repente, fazer um atendimento mais humanizado com essa pessoa, enfim, procurar estar próxima dela, mas não também sendo muito invasiva, né? Legal. E eu percebi que do ano passado para cá já começaram a acontecer coisas, negócios, enfim, através desse relacionamento, sabe? Essa é a palavra-chave, né? Relacionamento. Eu queria ouvir muito isso, essa palavra relacionamento, sabe? Porque a gente bate muito nessa tecla aí. Tem alguns amigos ainda que provavelmente vão assistir, se não estiver agora, mas vão assistir depois. A gente brinca na palavra relacionamento, porque eu falo o tempo todo nessa palavra, né? Que quanto mais relacionamento na área profissional a gente tiver, mais sucesso e mais assertivo nos negócios. E eu falo o tempo todo isso. E tem um amigo lá que tudo ele fala relacionamento, mas ele fala só pra me tirar, assim, né? Pra brincar. Dá uma incomodada. Dá uma incomodada, né? Bacana. E essa longevidade aí, né? Com o cliente, enfim, com o contato, né? Eu percebi que, pra mim, né? Pra mim fez muito bem, assim, sabe? Eu consegui... Fez a diferença. Consegui tirar aí alguns negócios no ano de 2023 aí. 22. De 22, desculpa. De tudo que eu plantei anteriormente, sabe? Desses contatos, de tudo que eu consegui apresentar para as pessoas, enfim. E, de repente, agora, então, né? Foi o momento delas comprarem. E eu vou seguir nessa mesma linha de raciocínio. Eu tenho clientes aí que eu preciso sempre estar contatando, né? Porque eu tenho certeza que a hora vai chegar, o cliente vai comprar. Se ele já demonstrou algum tipo de interesse em alguma coisa aqui em Gramado, ele futuramente, se tem a coisa certa, ele vai investir. Vai investir comigo, vai investir com a Resolute. Eu posso atestar o Ederson, Felipe, com grande categoria, né? Enaltecer ele que essa longevidade aí, ele realmente herdou, né? Das nossas caminhadas, daquilo que... Para te ver, ele ouviu, né, aquilo que a gente disse, então dá para enaltecer ele, porque realmente o corretor não é receber um lead, é aquilo que a gente acabou de falar agora, esse relacionamento que tem que ter com o cliente, sair, fazer algo diferente, visitar ele, que hoje é de suma importância. Tu tem que sair um pouquinho da tua zona de conforto, né? Porque o imóvel está em todas as imobiliárias de Gramado. A maioria, pelo menos, dos imóveis estão em todas. É diferente, a gente não tem exclusividade, né, Anderson? O corretor tem que ser diferente. Para ele comprar contigo, tu tem que fazer alguma coisa de diferente, sabe? Tem que gerar uma confiança, uma credibilidade, né? É aquilo que a gente está usando hoje, né? É bastante, Felipe. Eu acho que a gente vai chegar numa excelência, Ederson e Felipe, nisso que eu vou falar hoje, que é gerar experiência para o cliente. Boa. Inclusive, o Café com Resolute nada mais é algo a mais que a gente vai está usar, trazendo aí está trazendo para o mercado. Hoje, provavelmente, eu não pesquisei, mas deve existir vários podcasts relacionados ao ramo imobiliário, mas em Gramado não temos um podcast, e é esse o diferencial, essa é a experiência que a gente quer trazer
para o nosso futuro cliente aí, né? E o pessoal que está aí nos assistindo, por favor, curtem aí, compartilhem as suas opiniões, elas são muito importantes para nós, né? E é importante ressaltar a questão dos próximos episódios também, que vamos convidar aí pessoas também parceiras nossas aí de negócio. Do nosso relacionamento. Do nosso relacionamento, Sem esquecer dele. Pessoas aí importantes, pessoas que vão trazer muito conteúdo, muitas informações aí para agregar na vida de todos nós, inclusive aí de todos que estão nos assistindo, tá? Uma dica importante sobre investimento, então, Ederson. O que tu sugere para o pessoal hoje como um melhor investimento na área imobiliária? O teu ponto de vista. Teu ponto de vista, boa, sim. Felipe, boa tua pergunta. Olhando muito o cenário de 2022, né, principalmente pós-pandemia também, tá? A gente tem que fazer essa avaliação. Hoje, com a expectativa do novo plano diretor que ele foi aprovado, e expectativa de novos projetos entrando no mercado, né? A minha sugestão seria imóveis em planta, cara. Eu acredito que imóveis em planta é bem interessante, tem uma rentabilidade boa, tá? Tu comprar no tijolo, comprar com valor inferior no mercado. No tá? pré-lançamento, que é o que a gente diz, né? Sabe? E vai estar gerando, né, querendo ou não, gerando um investimento para o cliente comprador, digamos assim, um rendimento, desculpa. Gerando um rendimento. Um rendimento de valorização, isso, né, Anderson? Isso. E além das condições, né? Tu comprar um imóvel na planta hoje, tu tem a questão das condições. Tu dá uma entrada muito baixa, 20%, 30%, em algumas situações até menos. Condições facilitadas de compra. Temos casos aí até 120 vezes. 120 meses para pagar, imagina. Ou seja, não precisa se desmobilizar financeiramente, né? Então, exatamente. Tu não precisa tirar toda a tua grana do banco, de algo que tu... E investindo num lugar excelente, né? Um ponto fora da curva, digamos assim. Que é Gramado, né? É uma bolha, realmente. Falando nisso... Uma bolha boa. Falando nisso, né, Roque, essa semana o Ederson nos apresentou aí uma baita oportunidade, um imóvel na planta aí a 7 mil, um pouco mais, né? 7 mil metros quadrados. A média acho que fica em 7 mil, 7.500. 7.700. Olha só. Isso, boa, Roque. 7.700. É uma baita oportunidade. Ainda para comprar parcelado, com segurança. Condições, né? Enfim, um baita de um produto, cara. A gente confia na empresa também que está construindo. Segurança passa total. Uma segurança, uma credibilidade para quem está lá do outro lado. Isso, até o pessoal que está acompanhando, se quiser mais informações, né? De repente, depois, consultar a gente, enfim, é uma deixa aí nas perguntas aí, a gente depois responde, né? Com o maior prazer, né? Não sei, o Ederson tá querendo vender já. Para vocês verem, né? Isso é um exemplo. O Ederson é o cara que vai no boteco, na fila do banco, ele tá lá olhando, analisando o cliente, né? E aí, vamos... Eu gosto de analisar, realmente. Eu fico analisando muito. Ele anda com o folderzinho embaixo do braço e com os cartões no bolso e gerando relacionamento. Não podemos... Quem que eu sou? Ederson Corretor. Meu sobrenome é Corretor. É isso aí. Não é Abenor. É Ederson Corretor. Corretor de pessoas, né? Todo mundo conhece o Ederson por Ederson Alves. Exatamente. Lá no Instagram dele é @Ederson Alves, né? Mas tem um sobrenome no meio, que é o Abenor. Nome que eu herdei do meu falecido pai. Olha aí. Eu e meu irmão, minha mãe colocou. Que orgulho. Que orgulho ter o nome do pai, né? Claro. Tu também tem um hobby, né, Ederson, que é a cervejaria, né? É isso, boa. Vamos fazer uma propaganda. O nome fui eu que aprimorei, isso, inclusive, exatamente. Eu acho, Ederson. E eu quero comissão se ele vender cerveja aqui. Futuramente, é um projeto. Mas o nome, como é que era o nome inicial? Castro e Alves. Não, mas tinha um outro. Acho que era Castro e Alves. E daí eu disse assim, mas eu acho que fica muito mais elegante, um nome muito mais chamativo de cerveja, né? Castro Alves. Exatamente, eu lembro muito bem, lá na salinha nós estávamos ainda lá, né? Isso aí. Lá na São Pedro, eu lembro. Participou bastante do início dos protótipos de cerveja, foi bem bacana. É um hobby, assim, que eu costumo fazer, principalmente no verão, né? Gosto muito. Legal. Bacana. Gosto de cerveja, enfim, bacana. Já tomaram, provavelmente. O Rock menos, mas o Felipe já tomou algumas. É realmente muito boa a cerveja. Boa. Faz uma propaganda legal aí, faz favor. Boa. A cerveja eu bebo só socialmente. Eu gosto de algo um pouco mais forte. Mas tu também tem uma
uma expectativa futura, de repente, de um hobby para brincar, não tem? Montar uma pequena hobby. destilaria. Só que o um Rock whisky. não pode beber muito, né, Ederson? Não pode. Não, é como eles brincam comigo que como eu não tenho, né, um hábito de beber assim qualquer golezinho E nem todo dia, quase. eu fico mais enaltecido assim, sorrindo mais do que eu já sorri. Um pouco mais faceiro. Rock, voltando um pouquinho aqui na questão dos investimentos, tá? Tu tem uma especialidade, né, nos investimentos, que é os investimentos que têm uma rentabilidade para o investidor, e essa rentabilidade de forma garantida. Gostaria que tu conversasse, explicasse mais pro pessoal que tipo de investimento é esse. Porque lá atrás, alguns anos atrás, foi você quem me convenceu que o negócio seria bom, né? Para mim poder comprar ele. Eu comprar ele primeiramente, para depois eu conseguir vender ele para os meus clientes, né? Legal. E com esse convencimento aí da tua parte, eu gostaria que tu explicasse mais sobre esse tipo de investimento aqui pro pessoal. Só para entender, né, Ederson, uma coisa que eu sempre vim falando, né, me transmitiram isso, e a experiência vem sempre mostrando, né, que a gente realmente tem que comprar a ideia Exatamente. de um produto no mercado, mesmo que você não acredite nele, né? Tive vários exemplos de coisas que lá no início eu não acreditava e acabei vendendo, né? Então, e a gente tem que entender que é uma coisa pessoal de cada um. Então, o que não serve para mim, serve para você. E às vezes, por causa dessa crença que a maioria dos corretores, vendedores, isso eu posso dizer, ideia vendedor, né, acreditam e acaba não vendendo o seu próprio produto, o seu próprio agenciamento. Não né? acontece. Então, o que eu fiz com o Felipe na época, eu sempre me destaquei muito na questão de investimento, sempre gostei muito mais de pegar HP12C ali e acabar fazendo cálculos, né, e mostrando, né, para o investidor a taxa de juro, a desvalorização do dinheiro no mercado por causa da inflação. Eu sempre gostei dessa parte, então eu acabei me interagindo muito mais com investidores, e eu acho que pelaquilo que eu acreditava, por essa energia, eu acabei trazendo isso para mim e acabei me tornando realmente um especialista no ramo financeiro que traga, né, um rendimento, uma lucratibilidade para o investidor, e acabei mostrando isso. Relacionado a imóveis, né? Relacionado a imóveis. E acabei mostrando isso para o Felipe, né? Por várias vezes, Rock, eu não consigo vender um flat, né? Não consigo vender uma loja. Eu disse, Felipe, em relação ao flat, né? Tu compraria um flat para ti hoje? E ele disse, não, eu não comprar flat, eu não, para quê? Botar um dinheiro desse e ter um retorno que eu acredito tão pequeno, né? E eu fui mostrando os cálculos para ele, né? As taxas de retorno do valor investido, que realmente, por ser um rendimento, como é que eu posso dizer, garantido, né, de uma empresa séria. Exatamente. Mostrei os contratos de longo prazo que algumas lojas têm, enfim, que acabam sendo vendidas e tem esses contratos de longo prazo que também dá um garantido, uma segurança para quem está comprando. E assim foi, né, na terceira vez, daí ele bateu na mesa e disse, Rock, hoje eu compraria um flat. E foi a partir deste momento que o Felipe Ederson comprou a ideia, e a primeira venda foi para um cara, um empresário que a gente não vai falar o nome, lá do Rio de Janeiro, né? Não, de São Paulo. São Paulo. Vendeu 5 uma bordoada só. Uma bordoada, que jargão, né? Mais bonito. Ele conseguiu realmente provar para o cliente, né? Depois dos cálculos e o entendimento de que é um produto garantido. Então, existe vários hoje no mercado, né? E a gente tem que entender um pouquinho, e por isso que vem aquilo que eu falei lá no início, né, Felipe? A humanização, e o corretor vendedor hoje ele está morto, e a gente acredita no corretor de pessoas, né? Ter esse entendimento, e aquilo que a gente usa também, né? A gente aprendeu com uma pessoa fantástica que vem há anos nos mostrando e falando sobre comunicação assertiva, né? Eu acho que dá para falar o nome dela, a Débora Brum. Excelente. Ela tem não é um jargão,
um lema, né? Um lema é o lema dos 3 P's, que é a preparação, preparação e preparação. Então, você, estando humanizado, estando preparado para atender o cliente e que faça sentido para ti e para ele, então a gente busca sempre entender o cliente. Como é que é buscar entender o cliente, né? Hoje a gente tem vários clientes investidores, e às vezes eles nem são investidores, mas acreditam que são investidores. Vão comprar um imóvel, né? E acabam achando que vou investir. Não. Tem um investidor que ele é um pouco mais agressivo, que ele busca algo a mais de uma taxa de retorno do que o mercado hoje imobiliário em Gramado oferece, né? E o investidor que ele é um investidor um pouco mais conservador, né, Felipe? Um investidor mais conservador, onde ele busca um rendimento garantido, né? E esse rendimento garantido acaba baixando um pouco a taxa de retorno do valor investido para algo que realmente supra a necessidade dele. Que ele não vai se incomodar, não vai ter envolvimento, ele não vai precisar ter estresse nenhum. Isso. E esse tipo de negócio, Roque, o flat, vamos falar mais especificado aqui. O flat hoje... Qual o rendimento dele? Qual que é a taxa de retorno desse tipo de negócio? Felipe, olha só, hoje para esse investidor, né, bastante conservador, ele busca isso. Eu fui campeão de vendas, inclusive, onde a gente trabalhava antes da Resolute, né? Cheguei a vender 48 flats no ano, né? Por quê? Porque realmente as pessoas vêm buscar essa garantia. Hoje a gente tem unidades dentro de hotéis, né? Uma rede hoteleira famosíssima aqui em Gramado, onde a gente tem um empresário que inclusive a gente vai chamar ele, né? Que é o Plínio. Ele tem a rede Lagueto, onde a gente tem essas unidades, né? E às vezes as pessoas acabam confundindo, e eu acho que tem que deixar bem claro isso. Exatamente, tem muita gente confunde. Claro, né? Que o flat não tem nada a ver com fracionado, não tem nada a ver com cota, não tem nada a ver com o tal do time sharing, né? É uma unidade, como se eu gosto de dizer e enaltecer isso, é uma unidade que tu está comprando de um dormitório. Um apartamento convencional. Ele é um estúdiozinho dentro de um hotel, onde tu está comprando ele, tu matricula escritura como se fosse qualquer apartamento, tu está comprando um imobiliário. A grande sacada disso tudo é que tu comprou, ele é teu, né? Tu não podes, vamos deixar claro também, tu não pode usar ele, né? Tu deixa ele, tu tens um contrato hoje com a rede hoteleira, com a administradora, onde tu tu deixa ele locado, e em contrapartida tu, né, independente se ele foi locado ou não pela rede, tu tem o teu rendimento garantido, né? Dentro dessa, tu compra ele mobiliado e fica escriturado no teu nome, tu não te incomoda com nada, não paga água, não paga luz, não paga condomínio, não paga manutenção, né? Inclusive alguns não, deles é tão interessante que, além disso que eu enalteci, de não precisar se incomodar, tu não te incomoda nem com a questão do imposto de renda, né? Ele é considerado 90% distribuição de lucro e os outros 10% é aluguel. Então, tu teria que ter várias unidades para te completar um percentual para poder começar para pagar realmente o imposto de renda, né? Esse investidor, então, Roque, a única incomodação, entre aspas, tá, que ele vai só ter... receber o dinheiro na conta. Olhar a conta bancária, ver se entrou o valor do aluguel do mês. Isso aí. E hoje está tão modernizado com a história do Pix, né? Que tu recebe uma mensagem, plim, plim, entrou lá o Pix. Se a gente não for taxado, né? Senão, provavelmente é um custo aí que vão ter que rever, né? Que legal. E depois disso tudo, dessa história aí que você acabou de contar, né? Motivacional, inclusive, porque me convenceu a... convenceu a comprar a ideia dos flats. Depois disso, então, com alguns clientes aí, investidores de confiança, enfim, que confiaram em mim, acabei vendendo, aí, comercializando também mais de 40 unidades aí ao longo do tempo, e realmente é um investimento para quem é conservador muito bom, muito seguro, e eu super indico, né? Mas a minha área, né, acho que é importante... Eu tenho uma dúvida referente aos flats. Por favor. Eu acho que uma dúvida não, mas um legal, relato que pode ser interessante. Principalmente vou pedir pro Roque, porque eu já tinha ouvido dele antes, enfim,
aonde foi o momento que tu percebeu que tu poderia vender mais que uma unidade para o investidor? Muito boa. Porque isso a gente pode usar também nos imóveis, digamos, em planta, em outros imóveis assim, sabe? Legal. Não somente oferecer um imóvel, pensar em oferecer quantidade, em quantidade, exatamente. Eu já ouvi alguns relatos teus que no passado tu vendia apenas um no início, óbvio, né? Sim. E daí chegou um momento que tu relatou, mas por que não vender mais? Enfim, se tu puder contar um pouquinho aí para nós, enfim. Nós que estamos começando, né? Com certeza. Para agregar. Cara, quando eu cheguei em Gramado em 2009, né? Eu comecei então numa imobiliária e eu acabei percebendo, né? Comecei ali agenciando, enfim, na época não tinha que conhecer todos os imóveis da imobiliária, enfim, tinha que ter um relacionamento dentro do convívio dos colegas ali para entrar para a tabela, né? E eu acabei agenciando bastante por causa disso, né? Correndo bastante atrás de imóveis. E por coincidência ou não, destino, como vocês queiram chamar, um dos meus primeiros agenciamentos foi um flat, né? Um flat onde eu agenciei e percebi que esse flat ele tem um rendimento. Busquei ter um entendimento de como funcionava, que foi aquilo que eu expliquei há poucos minutos atrás, relacionado a flat. E eu disse, puta, mas que negócio maravilhoso. Eu comprei a ideia de cara. Eu disse, pô, mas como assim? E tinha um monte, gente. Tinha um monte de flat, Felipe. Assim, inclusive, eu cheguei no mercado, não estava muito legal, sabe? Eu acho que eu comprei a ideia, eu vou confessar aqui bem baixinho para vocês, porque eu não estava tendo um entendimento da taxa do retorno do valor investido, né? E daí como eu não tinha, olha só como é que é, né? Aquilo que eu falei lá no início, não ter o vício, né? Eu não tava vendo a taxa de retorno do valor investido para aquilo que eu estava recebendo de rendimento. Mas eu comprei a ideia porque eu não entendia isso. E saí com um folderzinho embaixo do braço, enlouquecido. Gente, isso aqui é bom, cara. Isso aqui é o melhor produto hoje. Vocês não se incomodam com nada. Tem um rendimento, independente de se local ou não. É só olhar o dinheiro na conta pingando e acabou. Por que não, né, investir num negócio desse? E daí foi que aconteceu junto com o Plínio. Vendi para o Plínio dentro do hotel dele, para ele e um cliente dele, que hoje acabou se tornando um baita de um amigo de longa data, né? Além do Plínio, né? Esse cliente em específico. Sim. Aprendi muito com ele, porque ele é um advogado. Aprendi como não fazer e como agir de forma correta. Né? Hoje as pessoas buscam só vender, mas esquecem mesmo que é em contrato, mesmo que é direto de incorporador em algo que está sendo lançado. A Resolute hoje dá para enaltecer essa ideia de que ela oferece do início ao fim, não importa se demorar 10 anos, a escrituração vai acontecer. Total segurança. Através da Resolute, inclusive, na hora de fazer o contrato fiscal, criminal, civil, trabalhista, da empresa trabalhista do imóvel, como é que está o caixa dessa empresa, né? Dá segurança para quem está comprando. Então eu saí enlouquecido, buscar vender e vendi por vários. Eu fiquei acho que um ano, 2 anos aí até eu realmente entender a venda, como funcionava. Daí quando eu comecei a perceber como o cliente funcionava, e foi engraçado porque eu vendi para um cliente. Eu consegui mostrar para ele que era um produto maravilhoso, e quando eu comecei a botar na cabeça dele de que aquilo ali poderia ser além de uma renda dele agora imediata, era a aposentadoria dele. Olha que legal. E daí, olha só que engraçado. Quando eu percebi que aquele cliente foi um dos primeiros, né? Eu já estava no 2º ano da ideia dos flats, voltou e comprou mais 2. Eu disse, uau, que legal, né, cara? Aí passou-se mais um tempo, os outros subsequentes primeiros voltaram e compraram mais 1, mais 2.
Daí eu disse, cara, mas por que eu tô lá, né, brigando, peleando, fazendo todo aquele Exatamente. discurso e cálculo disso e taxa de retorno, e daí a gente conseguia baixar um pouco o valor para daí quando eu comecei a entender um pouquinho a taxa de retorno do valor, né, aí eu conseguia baixar um pouquinho, porque também eu tinha um poder de convencimento maior, porque o proprietário do imóvel ele acha que vale um monte, né, o dele, e o outro quer sempre pagar um pouco menos. Então eu tinha um poder acabei criando um poder de convencimento um pouquinho maior, tanto com o cliente vendedor quanto com o cliente comprador. Mas voltando e para finalizar essa ideia, esse tópico, Ederson, quando eu percebi isso, aí eu percebi que realmente as pessoas, os investidores, eles têm um pouquinho mais para botar além do que eles estão dizendo que iam comprar um flat, né? E daí eu comecei aí pegava os lançamentos, por exemplo, né? E aí chegou um momento legal que ele tá falando, porque daí nesse momento eu já tinha comprado a ideia dos flats e Sim, eu o Felipe já tava sempre vendendo. trabalhei muito com investidor, Claro, o perfil. mercado de alto padrão, né? Uhum. Aí consegui entender então essa questão do investimento, aí eu e o Rock entramos juntos, né, Olha que legal. nessa ideia. Investidores, investimentos, vamos levar para ele oportunidades. Aí teve o Vita, enfim. Mas antes do Vita, a gente teve outros Lagueto empreendimentos Borges. que a gente acabou. Foi o primeiro que eu acabei criando para vender mais do que um. Foi o tal dos pacotes, né? Cara, eu sabia o valor, vou chutar um valor, na época era 330, né? Eu sabia que aquele valor chegava em 250, né? Que era o limite no à vista ou com pequeno prazo de pagamento. Mas, cara, assim, ó, hoje é 330 o flat. Tá? E já está com uma taxa de retorno hoje interessante do mercado de Gramado, que dá para a gente deixar claro que antigamente era 1%, as pessoas ainda continuam nessa ideia do 1%. Hoje, Gramado, não temos nada nesse nível e raras às vezes acontece de ter uma taxa de retorno de 0,6, né, Felipe? Isso. Hoje a gente tem uma taxa de retorno de 0,5 e acabou, e olha lá ainda, né? 0,5%. Dentro daquilo que a gente está falando, um negócio seguro. E a minha primeira venda foi do pacotão que eu criei, né? 330 a 1. Agora, tem um pacote aqui que a gente tem num pagamento à vista. A gente reduz para isso, a taxa do teu retorno aumenta, já vai para 0,7 e daí brilhava o olho do investidor. E posso pagar metade agora, metade mais lá no finalzinho da obra? Pode, bora lá. E bem legal. Que foi assim. Então, a gente tem que ter esse entendimento, né? Realmente de entender o cliente, Exato. porque ele sempre tem um potencial a mais e às vezes ele acaba deixando de fazer. Inclusive, aqueles que eu vendi inicialmente se arrependeram de não ter comprado mais, porque o flat ele sempre tem uma valorização bastante significativa ano, aonde aumenta o rendimento, né, que é corrigido, deixar claro, o rendimento ele é corrigido e automaticamente aumenta também naturalmente, além do natural, aumenta por causa do rendimento que teve a valorização. Então, Legal. Bacana esse relato dele. Giannini, por gentileza, pode trazer aquela água para nós, aquela água quente ali pro... O Felipe Ederson, ele quer fazer Chegou o momento do café com Resolute. Quer fazer um cafezinho? Perfeito. Tá, Ederson. Querem continuar o assunto enquanto eu preparo o café aqui? Não, mas bem bacana o relato do Rock ali, sabe? Deu para ver também que... Deu para entender, pelo menos, que os primeiros investidores pode ser que até não compraram a ideia, ou não compraram logo a ideia. Mas depois que o Rock mostrou realmente que era um bom negócio, né? Eles voltaram e acabaram comprando. Então acreditaram realmente no que o corretor apresentou para eles. Eu acho que isso também é fundamental. Quando o cliente acredita em ti, acredita no que tu fala, eu acredito que isso é fantástico, assim, sabe? Nada mais né, Ederson, gerar um relacionamento, né? Eu visitava muito naquela época, né? De repente poderia ter visitado muito mais, poderia ter feito muito mais vendas, mas o meu entendimento na época não era assim, por falta de experiência ou conhecimento, né? Que é o que a gente busca trazer para vocês hoje. E realmente faz a diferença o quê? Acreditar no produto,
que foi o que aconteceu comigo. E além de acreditar no produto, acreditar em si mesmo e ter os 3 P's da Débora, né? Que é a preparação, preparação, preparação. Isso é fundamental. Eu estudei e busquei todos os entendimentos, né? Que precisavam ter. E principalmente para falar com o investidor, né? O investidor não é fácil. Ele não é fácil, ele é minucioso, ele faz cálculo, ele quer saber o que tira do imposto de renda, né? Qual é o outro custo que ele vai ter. E muitas vezes acaba de cair o dia útil. Tá sentindo o aroma? Oh. Olha esse aroma de café. Olha esse aroma. Olha esse aroma. O pessoal, visual, sentem o aroma aí, pessoal, que estão nos assistindo. Sintam o aroma. Olha, isso é coisa de visual, né? Então, o investidor, e é bacana, cara, é tão perfeito, é tão interessante conversar com um investidor que entende o mercado. Ele contesta muito sobre a questão do rendimento bancário, que hoje é muito mais, vamos lá, assim, atrativo em termos, né, Ederson? Que eles acabam às vezes esquecendo, e daí tu tem que ir lá e mostrar para ele, né, que existe toda uma questão de inflação, que 1 milhão dele hoje, 1 milhão no banco, no final do ano, mesmo tendo um rendimento de 0,6, sei lá, hoje 1%, vamos falar assim, algum CDB, algo... estourando, né? Igual isso... Não vai ter, até porque você começa a descontar, né, a inflação desse dinheiro, que acaba interferindo muito, principalmente agora, né, com a expectativa dessa política polarizada, que a gente não sabe para que caminho vai a seguir, coisa. Né? O tijolo hoje, principalmente, que é o tópico que tu começaste o assunto no início, o tijolo na planta, ele... basicamente que insuperável. Exatamente. Esse assunto muito importante, né, Roque, na questão dos investimentos, a questão da segurança, porque nessa questão política que surgem muitas dúvidas nas pessoas, aonde eu vou colocar meu dinheiro agora? Como é que vai ser esse novo governo? Como é que vai ser a economia no Brasil? Como é que vai ser a perspectiva em cima disso? Então, as pessoas estão numa variável muito grande. Muitas dúvidas. Então, a gente sabe disso porque a gente conversa com muitos investidores, com muitas pessoas aí influentes aí do mercado, e a gente está observando e percebendo que o imóvel realmente vai trazer uma segurança para essas pessoas, para esses investidores, em proteger o seu dinheiro, o seu capital. Porque comprando um imóvel, você tem a escritura, você registra o imóvel, você tem a garantia. É seu, né? Aquele imóvel é seu, ninguém te tira, né? Então, realmente é uma proteção. E o mercado de Gramado, por ter toda essa segurança, qualidade de vida... Oferece muito, né? A valorização, né? Os investidores sempre têm um retorno financeiro muito bom. E fora os parques, né? A segurança de você poder andar nas ruas tranquilo, o clima, enfim, tem várias mensagens aí, várias palavras que eu posso mencionar aqui, né? Legal. E eu queria, Felipe, que tu, né, como diretor da Resolute Imóveis, né, um dos diretores, vamos dizer assim, né, da Resolute Imóveis, nos contasse um pouquinho também. Eu sei que, como a minha especialidade, e a gente acredita muito nessa ideia da especialidade, né, o Ederson ainda um café primeiro, então. Ainda ele tá buscando, né, e é muito difícil ter este entendimento hoje de uma especialidade, mas como eu, né, e o destino, enfim, as coisas me levaram para essa questão de trabalhar com um investidor, né? O Felipe acabou se tornando um perito em mansões e suspensas e imóveis de luxo, casas de alto padrão em condomínio de Gramado. Nós temos vários condomínios de alto padrão aqui, e eu queria que tu contasse um pouquinho dessa trajetória, como é que foi, o que tu pode nos ensinar, Felipe, como especialista
em imóveis de luxo, como vendê-los, o que fazer, como gerar este relacionamento tão precioso que a gente precisa ter com o nosso lead, com o nosso cliente e de permanecer isso a longa data. Conta para nós aí como é que é. Ótima pergunta, Roque. Uso como base a palavra... Peraí, vamos brindar, vamos brindar. Vamos brindar aí, Éder. Vamos lá. Café com Resolute com café, primeiro, né? Cafézinho. Primeiro que café, espetáculo. primeiro episódio, maravilha. De muito sucesso. Eu não vou mentir para vocês, eu não sou um cara... Eu sou fit para muitas coisas, mas o café precisa do açúcar. Mas eu tô bem tranquilo aqui. Eu também, esqueci não, hoje, eu também sou do açúcar, Roque. Vou curtir o café. Tem que degustar puro, não pode pôr açúcar no café, pessoal. Não. Eu cortei chocolate, cortei tudo da minha vida, mas o café não vai rolar não. Sem açúcar não dá. Mas tá saboroso, né? Um café de uma marca que eu não vou enaltecer aqui, né? É uma marca famosa. Numa prensa francesa, o café ficou realmente diferenciado. Maravilhoso. Luxo. Inclusive, vamos implantar na Resolute este café de prensa para gerar mais relacionamento, mais experiência. Trazer uma experiência diferente para os nossos clientes. Né? Uma reunião com um café diferenciado. Exatamente. Aqueles café de Minas que os Jacu expelem. Né? É uma fortuna aquele café, mas a gente vai proporcionar para o nosso cliente uma reunião, né? Numa prensa francesa com um café expelido pelo contando um pouquinho Jacu. Da história do café, né? Com o pessoal lá degustando o café e sentindo essa experiência, né? Quem não gosta de um bom café, né? Em uma reunião. Então, olha só, com açúcar. Conta para nós aí, Felipe. Não enrola. Conta para nós como é que é gerar relacionamento com esses caras que tem com essas pessoas, esses investidores, né, que tem muito dinheiro. Como é que é vender para essas pessoas? Não, excelente a tua pergunta. E a palavra base que eu utilizo sempre é o relacionamento. Acho que quanto mais a gente apostar como é que conta para nós como é que tu gera relacionamento? Quanto mais a gente apostar aí em relacionamento, mais assertivo e mais sucesso a gente vai ter nos negócios. Porque com a base do relacionamento, a pessoa acaba te conhecendo melhor, você acaba tendo uma credibilidade e um nível de confiança maior. Quando você vai falar algo, o cliente vai te ouvir diferente. A questão do imóvel de alto padrão... Tu viu que ele enrolou, Anderson, e não contou o segredo. Legal, o segredo. Como é que tu gera relacionamento com esse tipo de cliente? O que tu faz, Felipe? Tu queria ouvir isso, claro, né? Eu tinha te contado antes, mas eu deixava o próximo episódio, né? Não, abre pro público. Não, abre. O pessoal tá curioso. Diz aí pra nós aí como é que é. Vamos gerar conteúdo bom aí, não fake. Tu acha? Eu acredito. Toma mais um gole de café, então. Não toma. Toma aí. Vamos deixar o Ederson falar um pouquinho mais. Precisava de açúcar. Não. Fala lá. Inclusive, senhores, tem uma pergunta para o Éder. Opa! Lança lá a pergunta, então. Já queremos. Estamos ansiosos, hein? Fala aí, Roque. A Patrícia Brentano. Patrícia Brentano. Não conheço. Éder, gostaria... vamos à pergunta da Patrícia Brentano. Eu esqueci meu óculos aqui, Patrícia. Eu vou buscar ler bem longe aqui, cara. Mas, ó, Éder, gostaria de saber qual tu acredita ser teu diferencial em atendimento ao cliente e quais são as tuas metas para este ano de 2023. Boa pergunta. Boa. Obrigado, Patrícia, pela pergunta. Muito obrigado. Maravilhoso. Excelente pergunta. Na verdade, o que eu costumo fazer, desde o início, eu acho, com o cliente, eu acho que tem que ser a excelência no atendimento. Estar preparado, né, para atender bem o teu cliente. Eu acho que o primeiro contato com ele é fundamental para te conseguir gerar o tal do relacionamento que a gente tanto fala, né? Uhum. E eu acho que isso é o meu diferencial. Indiferente se a pessoa quer comprar um imóvel de menor valor, de maior valor, eu procuro atender ela da mesma maneira, né? Sempre me coloco à disposição, enfim. Ter um entendimento assertivo junto dela. E eu acho que isso... eu tenho certeza que isso, né,
gera uma porta de abertura mais fácil para mim conseguir ter o sucesso depois numa negociação ou para mostrar algum empreendimento, mostrar alguma oportunidade para essa pessoa. Tá? Então, eu acho que isso é o fundamental e o que eu vejo que eu faço, não sei se de diferente dos meus colegas, cada um tem uma linha de raciocínio, Sim. vocês têm a de vocês também, Sim, cada né? um tem um... Seu jeito, né? Mas Sua eu forma. vejo que isso eu evolui bastante nessa parte, digamos assim, né? E isso eu tenho certeza que me fez ter o sucesso do ano passado aí nas vendas, né? E para 2023, cara, a expectativa é a melhor possível. Tu né? fizeste as tuas metas hoje, né? Fiz Hoje, as minhas né? metas hoje com esses meninos maravilhosos lá na imobiliária, toda a equipe, né? Tô bem confiante nesse ano, tá? Muito pelo que eu plantei também nos anos anteriores, aí do que eu venho plantando e conversando com as pessoas. Tenho certeza absoluta que esse ano eu vou atingir todas as minhas metas. Final do ano a gente vai pegar aquela cartolina e a gente vai dar um ok para todas elas. Isso eu tenho certeza, tô bem confiante. E é isso, cara. Ficar do lado de vocês aí, a minha expectativa é ter sempre o suporte aí no que eu precisar, né? Tu é a média das 5 pessoas, né? Mais convive, Mais né? convive. Agora a gente vai ter essas duas lindas pessoas mais próximas de mim aí esse ano, né? Vou chamar vocês bastante aí pra gente ter mais sucesso juntos, né? Que eu acho que isso E tem poder ajudar mais pessoas E aí com negócios bons, seguros. Exatamente. Isso é muito legal, sabe? Eu fiz a minha postagem ali da minha premiação, né? Sim. Eu recebi muita mensagem de clientes, sabe, me parabenizando. Isso também foi muito legal. Muito legal. Através de rede social, de ligação, clientes que compraram de mim e Olha só, baita feedback. me deram Só- os parabéns, assim, isso é muito legal. Muito legal mesmo. Se tu me permite, né, Anderson, eu respondendo um pouquinho mais do que a Patrícia ali perguntou, acho que a Patrícia, a longevidade do Ederson, essa longevidade com o cliente, né, essa permanência com o cliente, mesmo ele dizendo, né, e mesmo com as objeções hoje que ele recebe, e que é o que a gente faz todos os dias e recebe todos os dias dos clientes, né, Anderson? Você mantém, né, a positividade, essa energia maravilhosa, atendendo, e ao longo do tempo, tem casos do Ederson de 2 anos após né, o primeiro atendimento, ele concluiu uma venda significativa para esse cliente. Né? Então, eu acho que o diferencial, respondendo a Patrícia, é a longevidade do Ederson aí, de forma bastante assertiva, né, que muitos devem copiar isso. O Felipe sempre falou para mim uma frase bem interessante que pode acontecer de muitas vezes o cliente não ter um investimento naquele momento, né? Mas ele pode estar vendendo alguma coisa, ele pode estar vendendo uma área, ele pode estar esperando uma herança, enfim. E tu tendo esse contato, esse relacionamento com o cliente, né? Mantendo. Isso. Cara, na hora que acontecer, enfim, que ele está preparado para fazer o investimento, ele vai lembrar de ti. Isso eu tenho certeza. Com certeza. É o velho ditado, né, Anderson? Quem não é visto não é lembrado. É isso aí. Bacana. Tá plantando, um dia tu vai colher, né? Exatamente. Tá colhendo agora. Exatamente. Parabéns aí, Ederson, pelo sucesso de 22. Tenho certeza absoluta que 23 será ainda melhor. Muito melhor. Com certeza. Com certeza. Mas voltando então ao assunto só- da tua O pergunta. segredo não veio ainda, né? agradecer o Eduardo aí, dando os parabéns pra gente, né? Que ele tá percebendo através do YouTube aí que tem bastante interessados e parece que tá bem legal para ser o primeiro episódio. Obrigado, Eduardo, Com pelo certeza. feedback maravilhoso aí. Agora, sem mais delongas, né, Felipe, que tava se enrolando aí. O segredo, o que tu faz para gerar o relacionamento aí? Conta para nós. Vou contar um pouquinho então. Conta. Pessoal, Não faz draminha, não. Vai lá, conta. Então vou contar um pouquinho então. Assim, Felipe, até não tem o porquê tu não falar, né? Porque Exato, não, é importante compartilhar. é difícil de fazer. É uma coisa tão simples e poucas pessoas fazem. É um beabá, né? E não se faz. Pô, em vez de copiarem coisas boas, né? Mas mesmo sabendo, não se faz. É difícil. Exatamente. Então, pode contar o teu segredo que ninguém vai te copiar, Felipe. Voltando um pouquinho lá atrás, alguns anos atrás, eu identifiquei então esse mercado de alto padrão, de valor agregado, valor para investidores, né? Investidores sempre buscam
resultados. Eles te dão dinheiro e eles querem dinheiro, né? Entendendo um pouco esse perfil, eu busquei me profissionalizar cada vez mais, buscar treinamentos, né, de humanização, como o Roque comentou aqui, o Ederson também, investimentos na área também de viagens, né, porque através das viagens te trazem experiências, te trazem conteúdo, que para esses clientes tudo agrega, porque você começa a conversar no mesmo nível que eles. Então, esse cliente de alto padrão hoje, provavelmente, quase certamente, né, ele já viajou pelo mundo. Então, ele tem muito conhecimento, ele tem muita bagagem. Então, o profissional do outro lado, ele é importante você se colocar no mesmo nível que ele, para gerar uma conexão, gerar um rapport, que a gente fala no nível de treinamentos, e isso gera confiança. Então, o negócio ele se torna mais fácil de ser realizado. Tá? E o cliente, esse de alto padrão, ele geralmente ele busca uma qualidade de vida diferenciada. Então, Gramado hoje oferece tudo isso, né? A gente comentou aqui, poucos minutos atrás, qualidade de vida em que sentido? Você poder andar tranquilo pelas ruas, o clima, os parques, os restaurantes, a alta gastronomia que a gente tem com os melhores restaurantes aqui do estado, né, e do Brasil, acho que dá para colocar dessa forma. Com certeza. Então, isso traz esse cliente exigente, faz ele querer investir e querer Gramado, muitas vezes morar em Gramado. Estar em Gramado. Exatamente, viver Gramado, né? Bacana. A experiência que a gente pode proporcionar, né? Experiência. A experiência para o cliente. Uma coisa tão esdrúxula, tão simples, né? Acho que todos nós somos sabedores disso. O cliente está chegando, né? E buscar o cara no aeroporto, fiz muito isso. O cliente está chegando, eu tinha a posse da chave do imóvel, ia lá, acendia a lareira para o cara, entendendo? Para o cliente. Isso marca, né? O cliente. O Felipe faz com muita excelência, né? Quando ele fala da experiência que ele buscou para ele mesmo, para compartilhar com esse tipo de cliente, é sobre vinho, inclusive, né? Bons restaurantes, boa gastronomia. Isso gera uma baita de uma receita em relação a relacionamento. Ter o domínio disso, claro, né? com certeza. E todos nós somos sabedores disso, né, Ederson? Só que realmente, às vezes, acaba se pecando nisso e deixando de ter aí uma reincidência, inclusive, de compra de investimento, né? Eu sempre busquei isso ao longo dos anos como o Felipe com excelência, e você está neste caminho maravilhoso aí. Isso. Eu tenho a consciência também que eu estou trilhando, enfim, Sim, né? sim. Para chegar também futuramente aí no nível de vocês, né? Exatamente. Ótimo, é exatamente isso. Esse é o caminho, né, para quem busca esse segmento na área imobiliária, né, o alto padrão, a área de investimentos, não só aqui em Gramado, né, mas busquei me profissionalizar cada vez mais para atingir outros mercados, né, inclusive fora, outros estados, fora do Brasil. E é isso, a gente está aqui, o meu papel como corretor de imóveis é ser um facilitador, ajudar o cliente a conquistar aquilo que ele está buscando, seja para moradia, seja para investimento. Então, essa é a minha função. E esse é o caminho que eu trilhei já há algum tempo, me relacionando de novo, volta aquela frase, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, quem é as pessoas que tu está convivendo, né? Então, isso sempre foi muito relevante para mim. E eu busco as amizades certas, as amizades que te puxam para cima, Exatamente. né? As companhias, né? É que tem amizade diferente, né? Tem uma amizade que é bacana, tá ali, mas acaba indo de contramão aquilo que o Felipe falou, te puxando para baixo, Sempre né? tem, né? Uhum. E esse mundo de viagens, ele te traz muito conhecimento também na área de arquitetura, né? Porque tu conhece algumas regiões, por exemplo, ano passado eu tive a oportunidade de conhecer lá Portugal, Espanha, né? Tu entra lá e vê aquela arquitetura lá, um negócio diferenciado, né? Sim. E muita gente aqui de Gramado, principalmente construtores, tem algumas ideias, inclusive para nome de empreendimentos, que eles tiraram lá Busca lá. da Europa, né?
Então, são informações que agregam, né? E conhecimento é sempre importante compartilhar. Então, quando tu atende um cliente desse nível, tu tá falando de igual para igual. Exatamente. Então, tu imagina, você se coloca no lugar aí do cliente, né? Você chega com um profissional, ele entende desse... Perdão, encostei no... Faz parte. Ele entende do assunto igual você está entendendo. Exatamente. Tu Aí entra ele numa conexão, né? Entra numa conexão, vai ter mais confiança, enfim, tu vai ter mais propriedade para falar daquele imóvel, daquele investimento. Ele vai confiar em ti, pô, o cara, ele entende, o cara, ele tá bem Exatamente. preparado, né, para isso. Então, Temos aqui isso. Mais alguma pergunta? O Peter que está nos acompanhando aí, ele está falando o seguinte, que o encantamento ao cliente começa com este bate-papo descontraído, mas ao mesmo tempo com o domínio do assunto, trazendo entendimento de forma fácil e precisa. Conteúdo de milhões. Parabéns, Legal. hein? Obrigado, Peter. Peter, pela colaboração desse magnífico feedback aí. Show de bola. Legal, Obrigado. legal. Lembrando, né, Rock, esse é o nosso primeiro episódio, nossa primeira experiência com podcast. Ele tinha que falar. Não, esse negócio, gente, deixa eu comentar. Não, sacanagem. Né? Deixa eu comentar, né? Tava te segurando, né, Felipe? Eu tenho uma Falaram mulher... a manhã toda sobre isso e eu falei, né, cara? Espontaneamente. Não, a gente tava brincando porque o Felipe, quando a gente começou com a ideia do podcast... eu não sei, ele não conseguia falar podcast, ele falava podcast. E a minha mãe amada, eu amo a minha mãe, ela não consegue falar episódio, ela fala episódio. E daí eu criei esse... Foi daí que veio Sim, foi foi daí que eu criei a brincadeira e passei o dia todo falando pro Felipe, né? O primeiro episódio do Café com Resolute podcast. E ele disse assim, eu vou falar, não vai não, cara, não vai não, e saiu. Mas também o dia todo falando nisso, né, cara? Ia sair. É o primeiro episódio de podcast da Resolute. Tá legal, que a conversa descontraída, alegre. Não, Vai ter experiência aí pra nós. Espero que as pessoas aí que estão nos assistindo estejam curtindo, né? Estejam curtindo. Estejam espiando, né? Porque a gente tá num bate-papo aqui, a gente não... Né? E as pessoas estão aí, provavelmente no YouTube, estão nos espiando aí. Exatamente. Mas, Rock, acho que seria uma pergunta importante até para o pessoal aqui. Se quiserem, façam perguntas aí, o que gostariam que a gente conversasse aqui, que a gente falasse referente ao mercado, enfim. referente ao mercado imobiliário, referente a onde investir. Alguma dúvida, enfim, alguma Fiquem dúvida. à vontade aí, pessoal. O que mais a gente pode conversar aqui sobre investimento, segurança, onde investir hoje em Gramado? Onde investir hoje em Gramado? Que nem eu falei, né, Felipe? Eu acredito nos dois investidores, né? E nós temos um terceiro que na realidade não é um investidor, mas é um comprador final. Né? Boa. O comprador final, ele tem a sua relevância no mercado imobiliário de Gramado, ele vem de fora, né? Às vezes fugindo aí dos arranha-céus e, enfim, daquela cor de cimento que acaba ofuscando as pessoas, que são as grandes cidades, como temos vários casos do Rio, São Paulo, né? Eu tenho um amigo meu, advogado, que está investindo para te ver, né? Um investidor, de novo, além de ter se tornado um grande amigo, um irmão meu aí, ele investe, né? Então, o pessoal de Porto Alegre também investe muito, muito forte em Gramado, mas também tem o comprador, né, final, que cansou realmente dessas grandes cidades, da poluição, e está buscando o que hoje, né, ou está tendo um grande sucesso na sua carreira profissional, ou está se aposentando, e acaba buscando hoje uma qualidade de vida diferenciada, né, Ederson? Essa é a palavra, Felipe. Qualidade de vida. Qualidade de vida, segurança. Qual é outra cidade, né, cara, que tem um respeito significativo na faixa de segurança? Qual é outra cidade hoje, Ederson, que tu pegaria a tua filha maravilhosa, a Alice, e largaria ela na rua, filha, atravessa a faixa? Exatamente. Eu confio só em Gramado. Não temos. Então, isso começa, né, numa qualidade de vida,
Temos uma diferenciado. cultura legal A, também. a cultura com certeza, e de sermos bastante receptivos, né, com o pessoal, com o público de fora. Exatamente. Todo gramadense tem essa consciência de estar presente a todo momento, né, e entendendo as pessoas que vêm de fora e as pessoas de fora buscam esse entendimento, essa qualidade de vida, né? E elas acabam se encantando com isso também, né? Quando elas vêm nos visitar, enfim. Com certeza, com Essa certeza. gentileza, com as belezas de Gramado. Hoje eu tenho que me policiar, eu saio na rua, às vezes no dia a dia, correria, pego o carro, né, vem de casa, faz uma visita, vai fazer alguma coisa em prol do escritório, né, vai fazer um atendimento com o cliente e às vezes a gente não para respirar e ter esse entendimento de olhar Ao redor. um simples prédio, né? Que nós não temos um prédio, nós temos um prédio, mas é no máximo limitado a 4 andares, né? Ou de chegar lá na frente da igreja, hoje de Gramado, uma beleza tão maravilhosa. Do outro lado tem uma praça fantástica e às vezes a gente acaba realmente ficando no comum, para nós acaba se tornando tão Uma comum, rotina, né? E que quando daí vem o cliente de fora, Felipe diz, Sim. cara, vocês moram num Um lugar incrível. fantástico, a qualidade de vida de vocês, a atenção que o povo daqui, né, proporciona para gente, os restaurantes, a gastronomia, a segurança, o policiamento, né? Tem que elogiar muito realmente, porque vamos lá usar um termo aqui, o bandido acaba não se criando porque nós temos uma inteligência e tem um policiamento fantástico que está especializado, que sabe que, né, estamos numa cidade turística, então tem que ter todo um cuidado, um planejamento. Então, as pessoas realmente ficam encantadas com o Gramado e realmente ficam com aquela vontade de voltar, e quando tem aquela vontade de Quero voltar, mais, né? de quero mais, aí começa a surgir a ideia, a semente, né, e de ter um investimento, ou no caso daqueles que estão se aposentando, que têm mais sucesso na vida, que podem adquirir um imóvel antes da aposentadoria, acabam vindo para comprar o seu imóvel e vir morar realmente em Gramado. Que nós temos vários e vários clientes. Inclusive, o próximo convidado se chama Hamilton Schneider. Ele é um advogado fantástico, um advogado maravilhoso, que eu conheci ele há mais... Agora, Hamilton, tu me perdoa, mas acho que fazem uns 8, 9 anos. Ele comprou um terreno de mim, ele morava em Sinop, no Mato Grosso. Olha que legal. Comprou um terreno no Alphaville. Cara, foi ali que foi ali que eu entendi o negócio do vídeo, Felipe. O negócio do vídeo, Ederson. Eu fui embaixo de serração, cara. Tá meio que chovendo igual. Eu fui lá, né, no Alphaville, entrei até o porteiro, né? O seguinte, cara, tu vai fazer que vídeo, que foto para mandar? Ele disse, deixa para mim que alguma coisa eu vou... E chegamos lá, tem uma vista maravilhosa. É a casa dele hoje? Não é a casa tá. dele. Foi o primeiro investimento dele, né? E cheguei lá, cara, tem uma vista fantástica e tava com serração. Não tinha vista nenhuma. Ele lá em Sinop. E ele lá em Sinop, num calorão lá de 45 graus no Mato Imagina. Grosso, né? E, cara, eu fui lá, gravei o vídeo, mostrei o vídeo, né? Fiz a filmagem do terreno, as metragens, fiz a parte técnica e filmei o vale. E disse, olha que incrível, uma coisa que vocês não têm aí no Mato Grosso. Olha essa serração. Olha a vista desse vale enaltecido pela serração. E, cara, e foi aí que começou que eu também tive esse entendimento de que a gente tem que fazer uma limonada de um limão azedo, né? E a gente tem esse entendimento hoje de que o cliente, ele tá ali, ele tá com a vontade, ele tá com tesão de comprar, né? E o Hamilton não foi nada diferente, né? O Hamilton eu fiz esse vídeo para ele comprou, olha a confiança, cara. Confiança do cara. Ele comprou com um contrato através da internet, nós não tínhamos nem assinatura digital, cara. Nossa foi senhora. mandado por Sedex para lá, em uma semana a gente resolveu as Olha assinaturas. só.
E o Hamilton acabou vindo depois, né, morar junto. Daí ele veio conhecer a mim, veio conhecer o terreno que ele tinha comprado, se não era fria, né? Tem Né, algumas Hamilton? E a Márcia estavam juntos e eles se encantaram, e já conheciam, obviamente, Gramado, mas acabaram percebendo que dali eles poderiam vir para cá ter esta qualidade. Que né, legal, né? de Legal, Renato. qualidade E de vida. quantos feedbacks bacanas a gente tem de clientes de situações muito parecidas, né? Fazer o vídeo para um cliente é um diferencial e é o mínimo que um corretor hoje em dia pode fazer, né? Com toda essa tecnologia que temos hoje. Exatamente. Com certeza. E o Hamilton, só para deixar claro, né? A gente vai fazer o convite oficial agora, né, Felipe? Mas o Hamilton Já estamos indo para o final do episódio. O Hamilton, não, mas no final a gente, né? Mas o Hamilton é um convidado, além dele ser morador, a gente vai explorar bastante a ideia do Hamilton, né? Trazer bastante conhecimento da área jurídica aqui para o pessoal. Importante isso, Da né? área jurídica, mas além da área jurídica, Felipe, eu quero explorar bastante ele como Morador. um morador, o que ele acha da cidade, aonde ele almoça, onde ele busca, qual é que são as referências hoje de parques, enfim, aquilo que realmente pode trazer um diferencial para aqueles que estão nos ouvindo aí e deixar algumas referências realmente do que é qualidade de vida, Porque né? ele, como cliente, né, escolheu Gramado para morar. Vai ser um baita relato, exatamente. Essa é a grande pergunta, Anderson. Por quê? Filha pequena, né? Escola, segurança, qualidade de vida. Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer, né? Na época ele nem confiava nada em mim, que quando ele veio para Gramado, realmente eu acabei vendendo uma cobertura para ele. Ele veio, só que ele mandou o filho antes. Ele veio mas eles ficaram, ele e a Márcia ficaram no Mato Grosso, e por causa do ano letivo escolar, que começava antes aqui, eles não podiam se mudar antes, e ele mandou o filho dele para cá, e eu fiquei, não sei se me falha a memória, por mais de 30 dias como tutor do filho dele, acompanhando, olhando, ver se ele estava indo para a escola, voltando, indo lá ver se ele precisava de alguma coisa, né? Então, para te ver esse tipo de relacionamento aí que é importante, e o Hamilton vai estar aí também para falar sobre Gramado, sobre os relacionamentos. Legal. E Isso vai ser bem bacana. E por que ele escolheu o Gramado, né? Para vir morar junto com a Márcia. Essa é a pergunta importante. Isso aí. Bem. Legal. Estamos indo para o fim do nosso primeiro episódio. O primeiro episódio do podcast. Mas bem bacana aí, obrigado pela participação de Não, vamos de encerrar. vocês. Eu queria ouvir mais um pouco aí, o Ederson. Tá no final Conversar já, mais? Christian? Tem pergunta aí. Tem Tem pergunta? Meu Deus. Vamos às perguntas. Eu vou ter que trazer o óculos da próxima vez aí. Rafael Lessing Rock. Te conheço há mais de 10 anos. Aqui ouvi muito a história do teu começo. Acabei seguindo outro caminho. Legal, Rafa. Em 2022, fechamos a compra de um terreno e você comentou sobre a nova corretagem. Pode falar mais sobre o que você de mais... desculpa, Rafa, mas eu estou sem meu óculos. Eu juro que da próxima eu trago. O que você... De maior mudança nesse período de 10 anos. Boa pergunta, hein? Boa pergunta, Para quem vem numa... Rafael. Acho que o que você viu... De maior mudança. O que eu vi de maior mudança na corretagem. Boa. Rafa, olha só o que eu vi, o que eu notei, o que eu senti na pele nesses últimos anos aí, inclusive de várias recessões que a gente, né, passou pelo Brasil. Agora essa questão do estado pandêmico que acabou acontecendo no mundo, né, não foi algo só nós. Enaltecendo um pouco mais Gramado, né? Realmente, depois dessas recessões, essa pandemia toda, Gramado realmente é algo diferenciado, meu amigo. A gente vive realmente numa cidade diferenciada, numa Europa do Brasil, onde somos a terceira cidade mais visitada turisticamente e que acaba agregando muito valor. Mas o que eu aprendi realmente na corretagem, depois da minha humanização, depois de vários treinamentos, hoje eu tenho, né, além de várias experiências de treinamento
de PNL aplicada em mim ao extremo, né? Eu busquei também ter vários outros conhecimentos, como coach, master coaching, practitioner, master practitioner, vários treinamentos. Eu gosto de brincar, né? A PNL, que é um pau no lombo, né? A gente apanha tanto com nossas crenças, e que depois que eu acabei, vamos lá, né? Buscando essa humanização e entendendo um pouquinho dela, né? É realmente a questão do que me chamou muito essa atenção. Eu estou buscando uma palavra agora que me fugiu, mas é o corretor vendedor, que é aquilo que a gente falou antes, tá, Rafa? Esse cara tá morto. Inclusive, qualquer tipo de vendedor, um vendedor de carro hoje, sem relacionamento, sem ele proporcionar uma experiência para o cliente, ele cai na vala comum, ele é um vendedor comum, né? E hoje é realmente a experiência que tu propicia aí pro cliente comprador, que faz toda a diferença. E essa humanização que eu estava te falando vem de muito encontro. Eu acabei usando isso, trazendo isso para a corretagem, e é o que eu digo, né? O corretor vendedor, ele está morto. O corretor de pessoas, esse é o cara que vai permanecer no mercado, porque ele busca entender o cliente, né? É como qualquer outro tipo de vendedor. Entendendo a necessidade dele, tu é mais assertivo nas sugestões de investimento e a vai nesse- ajudar ele de uma forma muito mais assertiva, né? Eu tenho uma Então, história esse bacana. esse é o caminho. Eu tenho uma história bacana de venda, né? Eu não sei como é que está o nosso tempo, Rafa, que eu posso dizer para te ver que esse entendimento só acaba acontecendo realmente quando você começa a adquirir experiência. E uma coisa que, depois dessa minha humanização, de vários treinamentos que eu tive, e quando eu comecei a eliminar realmente os pensamentos ruins e ter média de pessoas maravilhosas na minha volta, né, Ederson? Teve um cara que eu consegui fazer uma venda num empreendimento que é muito próximo do hospital. De que forma? Realmente entendendo a dor do cliente, a necessidade dele de algo que nem ele sabia que ele precisava, né? Ele tinha um filho e esse filho sofreu um acidente, precisava ter um fisioterapeuta, e ele estava saindo de São Paulo, porque esse acidente foi um acidente grave que ele sofreu no trânsito, e ele precisava de fisioterapia, né? Ele precisava de segurança, ele tinha depois eu descobri que ele tinha bastante dinheiro, mas ele chegou, né, com um determinado valor, e eu busquei entender, e ele, no meio da conversa, realmente liberou, sem ele saber, deixou claro que ele tinha condições, né? E o que eu fiz? Acabei levando ele, porque ele me pediu um apartamento bem simples, de um dormitório, aonde não tivesse muita frescura, que ele queria passar com o filho dele, morar ali e ter qualidade de vida. Com uma boa entrevista, né, eu entendi que ele é um cara social, que ele recebia muitas visitas e que ia morar ele e o filho. E como é que vai morar ele e o filho, né? Ele era um cara separado, num dormitório, né? Ele precisava de um quarto dele, precisava da privacidade dele. O filho também, né? Ele tinha 15 anos na época. E eu acabei levando ele num empreendimento, basicamente do lado do hospital. E ele tinha me dado um orçamento de 700 mil, e eu estava apresentando um apartamento de 1.700.000, tá, Rafa? E o bacana, e não era de um dormitório, era de dois, com uma infraestrutura maravilhosa, piscina, 2 vagas de garagem. E ele disse: Rock, tudo muito maravilhoso, mas 2 questões, meu querido. Eu te pedi um dormitório e 700 mil. Aí o nome dele era João. João, isso para mim está muito claro, está muito entendido, tá? 2 perguntas. Que as perguntas foram na dor, foram na ferida, né, do cliente, porque eu entendi ele. Que ficaram muito claras. E eu perguntei para ele assim: João, qual é o valor, qual é o preço que tem hoje da infraestrutura para o teu filho que tem um problema na coluna, de tu não ter que tirar ele de casa e levar num fisioterapeuta que dá
essa fisioterapia na piscina. Ele fazia, inclusive, na piscina. Né? Tendo lá, né? Não. Eu disse, qual é o valor que tem para ti ter uma piscina aqui nos dias frios que Gramado faz, de não tirar o teu filho para pegar uma pneumonia e trazer o fisioterapeuta aqui e dar essa fisioterapia na infraestrutura do empreendimento. Ele Gerando valor, né? e aí ele regalou os olhos e não falou nada e disse assim... E agora? Aí foi na dor mesmo. Aí eu fui bem fundo mesmo, né? Aconteceu esse acidente com teu filho em São Paulo, né? E hoje ele está com essas limitações na realidade. E se acontecer alguma coisa com o teu filho, qual é o valor que teria de tu pegar ele no colo agora e em 30 segundos estar no hospital? Não tem, né? Não tem valor. Não tem valor. Né? Eu disse assim, mesmo que eu acreditasse que você não tem este valor, eu gero uma condição para você ter o melhor, porque você trabalhou e você está vendo isso que está acontecendo com o teu filho e eu não quero que tu passe isso de novo com ele. Eu quero o melhor para ti e para o teu filho. Que relato, hein? Então ele realmente voltou. Isso é um dos exemplos, né? Quantos são clientes, quantas muitos, situações parecidas como essa já aconteceu no nosso trabalho, no nosso ramo, né? E complementando isso tudo que o Roque falou e a pergunta do Rafael ali, 10 anos, o que aconteceu em 10 anos? Olha esse mundo globalizado e a questão digital, como evoluiu no mundo, né? Quando vocês trabalhavam, era ainda jornalzinho no início. Sim, panfleto, folder do empreendimento. Mudou muito. E se nós, profissionais, não caminharmos juntos, evoluirmos juntos com todo esse processo, a gente fica para trás. Né? Agora, esse episódio aqui que a gente está fazendo é uma mudança, né? Trazer informações, trazer o nosso conhecimento, né? A nossa experiência de mercado. Eu já estou aí há 16, 17 anos no mercado. Roque, mais ou menos isso também? Sim, 15 anos. Então, é bastante tempo na área, na mesma área de atuação, né? Então, a gente resolveu sair um pouquinho da zona de conforto e criar esse podcast, né? Trazer episódios aí diferentes, com pessoas diferentes, pessoas importantes, para trazer justamente informações legais, bacanas, importantes aí para todos vocês. E é isso aí, né, Roque? É isso aí. O Roque, ele gosta de falar bastante, assim, a gente dá oportunidade para ele, porque ele tem muito conhecimento. Ele tem muito conhecimento. E é bom ouvir. Eu gosto de ouvir, eu nem queria falar aqui, sabe? Eu nem queria falar aqui, deixar só o Roque falar. Né? 2 horinhas. Ele disse, Christian, só fala aí aquela voz de locutor, sabe? O Roque tava treinando hoje sobre isso. E o Felipe querendo me encerrar o podcast agora, né? Daí não ia rolar, né, Felipe? A palavra final tem que ser do Roque, cara. Não. Tem tem palminha aí, ó. Que legal. Mas, Rafa, é isso. Te respondendo, o que mudou é o entendimento. Tu entendendo o cliente, tu vai ter muito mais sucesso aí, mesmo que ele te diga que ele está buscando aquilo, tem que ser ter esse entendimento. E uma frase, Rafa, que a gente difunde muito e cobra muito dos nossos corretores, inclusive daqueles que sempre estão chegando, nos buscando, né, para terem uma oportunidade na Resolute, né, a gente na entrevista deixa uma questão bastante clara para mim, já na arrancada, para ter um entendimento se o corretor é realmente o que ele está dizendo, né? A diferença de estar e de ser. Tá? Quando a gente tem esse diferencial na nossa cabeça de ser corretor, né? É aquele cara que bate no peito e diz, puta, eu sou corretor, essa é a minha profissão e eu tenho orgulho e amo isso que eu faço. Agora, estar corretor é o cara que... Tá fazendo um extra, né? Um extra, não confia no potencial, não acredita na própria energia, não tem foco. É o cara que quer trabalhar de garçom de noite, a madrugada toda, para passar amanhã num outro lugar e de tarde fazer um bico para ver se rola uma venda. Não é esse o objetivo, né, Isso Rafa? É muito importante. Então esse para mim são
os grandes diferenciais, e estar e ser e ter a compreensão do cliente. Uma aí, coisa né? legal que a gente faz lá na empresa, que acho que é importante ressaltar, aproveitando esse link aí que você comentou agora, Roque, é que todos os profissionais que a gente contrata lá na empresa, claro que ele passa primeiramente por mim e você, né, numa entrevista, a gente tem um entendimento sobre essa pessoa, entendendo que ela tem, né, os diferenciais, enfim, a capacidade de ser um corretor ou corretora para trabalhar na Resolute. Após isso, a gente apresenta essa pessoa para toda a nossa equipe. Então, a nossa Muito bem equipe, lembrado. Muito a bem nossa lembrado. equipe precisa aprovar essa pessoa para poder entrar na nossa família. Nossa segunda família, né, que a gente chama Resolute. Né? Passa-se primeiro por um crivo, né? O Ederson não passou por essa experiência, mas a gente entendeu que quando a gente estava formando, treinando e estávamos, né, estamos com a equipe alinhada, né? A gente entende que não dá para botar uma pessoa que não vai ser coerente com o mesmo pensamento e o mesmo discernimento que a gente tem de ser corretor, né? E não de estar corretor. Então, passa-se primeiro pelo nosso crivo, meu e do Felipe, né? E depois passa-se pelo crivo da equipe, né? Passando por essas duas etapas, acaba se tornando um corretor E um membro da família. e um membro da família. Boa. É isso aí. O Ederson iniciou, foi o primeiro corretor da É Resolute. isso aí. E como em formato de valorização e de aposta também, né? A gente está incentivando ele, acreditando nesse potencial para formar você o gerente, né? O futuro gerente aí da Resolute. Exatamente. Quem sabe, né, Rock? Depende só Não dele, né? Não sei, depende dele. Eu, por ele ser um maravilhoso corretor, né? A gente entende que, obviamente, a gente vai ter atribuições futuras aí, até porque a gente vai abrir uma outra empresa, a gente vai acabar não tendo mais tempo, né? E é lamentável. Mas o corretor, quando ele se torna gerente, ele acaba deixando de vender, né? Tem que ter esse entendimento para dar suporte A para equipe. os outros, para a equipe. E eu não sei se eu queria perder o Ederson, né, como corretor. Esquece, Ederson. Não tem promoção, Ederson. Tu viu que eu já ressignifiquei o Felipe aqui. Não. E ele com um contexto psicológico, eu já tá Porque tudo... daí eu olhei o lado financeiro da empresa, não podemos perder essas vendas aí, cara. Isso aí. Bacana esse relato. Tá ressignificado. Eu quero agradecer o Pietro aí, tá dando os parabéns para nós, né? Está chegando até aqui com grande sucesso para vocês e para Resolute. Agradecer a Sayonara também por estar nos prestigiando aí nesse momento. Agradecer quem mais aqui que está nos acompanhando, Claudemira, Elvira, o Rafael, o Cláudio Teixeira, o Vitor, Cláudio, Giannini, Terezinha, o grande Rafa. Legal. Bacana. Thiago Losch Brentano, parabéns a Resolute, muito sucesso. Obrigado, Thiago. Sucesso para nós, meu querido. O Peter, que a gente já falou, né? O Eduardo, a Thaís. Legal, gente. Muito obrigado por estar aí com a gente, né? Eu acho que dá para começar realmente encerrar agora. Vamos para o encerramento agora, né? Falar então oficialmente o Hamilton Schneider, nosso ilustre jurídico da Resolute Imóveis, e além de ser o nosso jurídico, é um cara fantástico, né? Um amigo parceiro de longa data, e que ele é um morador nato, apreciador de Gramado, um defensor ferrenho da nossa qualidade de vida. É um cara que acorda às 5 horas da manhã e ele e a Márcia estão fazendo exercício, correndo pela cidade, né? Qualidade de vida, aproveitando todas as infraestruturas de Gramado, como o Lago Negro, enfim. Vai estar com nós. A princípio, eu vou deixar uma data que a gente deixou estipulada, foi dia 25, dia 25, às 19 horas, não a semana que vem, na próxima. Vou buscar estar aqui, né? Eu ia encher o saco do Christian, provavelmente eu ia ter que acompanhar minha esposa até o litoral, mas eu vou fazer uma força para estar aqui. Eu ia pedir para adiar até a sexta-feira, que seria dia 27, mas
Vamos ver se dia 25 a gente pode estar aqui Legal. para fazer isso. E o Hamilton Então- vai poder nos trazer muito conteúdo, Sim. aí, muitas informações aí Conhecimento na área dele, né? O jurídica, do conhecimento direito dele é imobiliário, né? Uma Uma coisa que pessoa com muito conhecimento. com ele nos certeza. assessora muito aí nessa parte e vai poder agregar aí informações aí a todos vocês. Com certeza. Palavras finais, então, Éder, o que tu quer falar aí? Só quero agradecer a oportunidade de vocês, né? De estar aqui, enfim. Méritos também meus, né? Do ano passado. Vocês também ressaltaram bastante isso, né? Das vendas, enfim. E agradecer. Quero estar mais vezes aqui. Me convidem mais, né? Pra gente desenvolver cada vez mais Com essa certeza, com certeza. essa parte É. de vídeo, enfim, de falar ao público. Acho que vai ser bem bacana. Como é que É foi um essa- estímulo maior. Como é que foi essa experiência para ti? Para mim foi muito boa mesmo. Eu tava bem Tranquilo. bem tranquilo. Me preparei um pouco antes, né? A preparação ela é importante. Mano. Isso me Não deixou tranquilo, na verdade, Não sabe? passar tanta vergonha? É, a preparação me deixou tranquilo, sabe? Eu tava bem tranquilo e quero participar mais. Não, Me com cer- convidem. Com certeza, vai. Legal, obrigado Vamos, por vamos buscar outros temas. Tem tanta coisa que a gente tem que Claro. falar, né? Do ramo imobiliário, tantas dicas, tantas né? dicas importantes, de né? gramado, principalmente. Eu acho que o Hamilton vem para isso, além de um excelente advogado, ele vai vir falar sobre a questão jurídica, mas vamos dar uma ênfase bastante grande no que é gramado, na Que é qualidade. viver gramado, né? Por isso que a gente está trazendo ele, né? Para ele realmente nos falar aí como é. Porque é aquilo que eu falei, a gente está aqui, às vezes a gente tem que parar e respirar e dizer assim, putz, realmente eu vivo num lugar maravilhoso, né? Que é Gramado. Mas tem que ter esse discernimento aí de parar e respirar. Mas ele que veio de fora já, eu não sei, o Hamilton também deve estar nessa pegada aí, ele já está tão acostumado com o Gramado, já, né, que ele também tem que parar para vislumbrar isso aí, né? Pode ser. Mas é isso aí, pessoal. Então, um agradecimento do Ederson de ter vindo, parabéns por ter sido parabéns por ter sido o corretor que mais vendeu aí em 2022. Todos venderam muito bem, mas o Ederson se destacou aí pela longevidade, que é aquilo que eu falei, que ele está mantendo com os clientes aí de longa data e acabou se buscando um sucesso maior. Por isso que ele, além de ser o primeiro corretor da Resolute, ele, coincidentemente, ele foi o corretor que mais vendeu em 2023. Em 2022, obrigado por estar aqui com a gente, estar participando. Eu que agradeço Espero essas que- Isso aí, carinhas Ederson. lindas aí. Gostaria de te agradecer também, né, por ter aceitado esse Claro. desafio, esse convite de participar desse podcast. Do E quê? Pôde, eu falei certo Ele dessa falou vez. sério, falou sério. Podcast. Tá bom, tá Não bom. falei podcast. Tá bom. É o Rock fala, fica Ah, meio... tá. Tô atrapalhando. Então, parabéns aí pela iniciativa. Agora vamos organizar os próximos Bacana. episódios. E eu, como palavra final aí, agradecer o pessoal que está nos acompanhando, tá? Continue nos acompanhando para os próximos episódios aí, porque vai ter muito conteúdo, muitas pessoas aí importantes. É só o início, né? Só o início, início. vai ter vários aí durante o ano. Não E é? isso que vai ser legal, porque tem pessoas aí do ramo imobiliário, da área da construção civil, clientes, né, que vão poder compartilhar informações aí, muito conteúdo bacana aí para vocês, tá? E também eu quero buscar trazer aqui, junto ao Rock, um cliente aí, um parceiro internacional, para trazer um pouquinho do conhecimento dessa área de investimentos também na parte internacional. Então, realmente nos acompanhem, fiquem ligados aí aos próximos episódios, tá? Muito obrigado aí pela atenção de todos. Spotify, Deezer e Google Podcast. Olha aí, ó. Episódio. Vai Olha lá, só. Marinheiro de primeira viagem. Fala aí, curte, comenta, Curte, compartilha. compartilhe, Tá no comente. Deezer, Spotify, mais o que, Christian? Google Podcast, Deezer Podcast Olha só. e Spotify. Ih, O pessoal vai poder complicou ouvir. tudo aí. Spotify, Não, vai tá Deezer, nos no acompanhe também Google, no Pod. YouTube. Tem muita coisa legal aí muita- por vir. Legal. Bacana. Gente, obrigado por estarem com a gente nesta noite maravilhosa aí. Obrigado, Éder. Obrigado, Felipe. Obrigado a CT Mídia, né? Ao Christian aí pela Importante, paciência. Tenho certeza que a gente vai se aprimorar cada vez mais, que eu acredito que não foi tão ruim assim o nosso Não. primeiro podcast. Acredito que não. Né? E eu tenho certeza que em breve o Café com Resolute podcast Vai estar bombando vai aí. estar bombando, vai estar bombando, com certeza. É isso aí. O primeiro episódio está maravilhoso. Show? Obrigado, Ederson. Obrigado, Felipe. Isso Sucesso aí. para nós. Pra Obrigado, nós. Christian.